Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 3, olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, nos introduzimos na Tua presença, buscando a Tua bênção, a direção do Espírito Santo na nossa vida, para entendermos a missão que o Senhor tem para nós como missionários de Jesus aqui nesta terra. Abençoa os meus irmãos e a mim ao abrirmos a Tua palavra neste momento. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Olhando para as pessoas pelos olhos de Jesus. Jesus, quando olhava para as pessoas, não as via como elas eram, mas Jesus as via como elas poderiam ser, pela transformação operada pelo poder do Espírito Santo. É esta visão espiritual, esta visão repleta da compaixão divina que nós deveremos ter quando olhamos para os nossos irmãos ou para as pessoas com quem nos encontramos dia a dia. O verso áureo, e disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4:19. Jesus deixa claro que a nossa principal missão, assim como aconteceu com Pedro, Tiago e João, a nossa principal missão não é o nosso trabalho, a nossa profissão em si, mas salvar almas. Nós, independente de qualquer que seja a sua profissão, a sua missão na terra é salvar almas, pescadores de homens. Jesus é um ganhador de almas por excelência. Ao observarmos a forma como Jesus tratava as pessoas, nós também vamos aprender a levar as pessoas a conhecer a salvação por meio de Cristo Jesus. Ao viajarmos com Jesus Cristo pelas ruas movimentadas de Jerusalém, pelas estradas poeirentas da Judéia e pelas encostas cobertas da relva da Galileia, descobrimos que Jesus revelou os princípios do reino a pessoas que estavam em busca da salvação. Jesus via todos os homens e todas as mulheres como pessoas que podiam ser conquistadas para o reino de Deus. Ele enxergava cada um pelos olhos da compaixão divina. Ele via Pedro, por exemplo, não como um pescador rude e grosseiro, mas como um poderoso pregador do Evangelho. Ele olhou para Tiago e João, não os viu como radicais, impetuosos e facilmente irritáveis, mas também como entusiásticos pregadores do Evangelho. Ele olhou para Maria Madalena, não a viu como uma mulher adúltera, mas como uma mulher que seria conquistada e se tornaria uma grande missionária. Ele olhou para Tomé e não o viu como incrédulo e descrente, mas como também aquele que busca resposta para suas dúvidas e assim cria uma sólida e robusta fé. Fossem eles judeus, fossem gentios, ele não discriminava ninguém. Mesmo o ladrão na cruz, Jesus viu como um candidato para o céu. O centurião romano, ou então aquele louco que estava endemoniado, possesso pelos demônios, Jesus Cristo sempre olhava com os olhos da compaixão divina. Jesus enxergava o potencial dado por Deus para cada uma dessas pessoas. E assim, nós também podemos ter os nossos olhos ungidos pelo Espírito Santo para enxergarmos as pessoas da forma como Jesus enxerga e ver nelas aquilo que Jesus vê. Aleluia! Na parte de domingo, o segundo toque. Existe apenas um milagre em toda a Bíblia em que Jesus Cristo operou um milagre em duas etapas. É a cura do cego de Betsaida. Essa história apresenta lições eternas para a Igreja de Cristo. Ela ilustra o plano de Deus de usar os cristãos para trazer as pessoas para Jesus. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 8 e vamos ver o verso 22 em diante. Marcos capítulo 8 e o verso 22 em diante. Aqui lemos: e chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. E já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: não entres na aldeia.
As duas palavras neste relato que nos chamam a atenção são dois verbos, trazer e rogar. Aquele cego não veio sozinho para buscar a cura em Jesus Cristo. Ele foi trazido por amigos. Ele próprio poderia não crer sinceramente que Jesus poderia curá-lo, mas os amigos que o trouxeram a Jesus, eles criam que Jesus poderia curá-lo. Assim, queridos, aqui vemos uma lição. Muitas pessoas não virão diretamente a Jesus por elas mesmas. Nós temos que trazê-las. Nós temos que exercer a fé, trazendo as pessoas a Jesus, crendo que elas serão salvas e transformadas. Não podemos ficar esperando pela manifestação da fé destas pessoas. Existem aproximadamente 25 distintos milagres de cura realizados por Jesus no Novo Testamento. Em mais da metade deles, um parente ou um amigo levou esta pessoa para Jesus para ser curado. Isso mostra que muitas pessoas nunca irão a Jesus a menos que alguém tenha fé e as leve. Nossa função é nos tornarmos instrumentos de Deus para levar pessoas a Jesus. A segunda palavra que chama a atenção aqui é rogaram-lhe. Os amigos daquele homem cego rogaram, suplicaram a Jesus humildemente, acreditando que ele tinha tanto o desejo quanto também o poder para curar aquele homem. Pode ser que o homem não acreditasse que Jesus poderia curá-lo, mas seus amigos acreditavam no poder de Jesus. Por vezes, devemos levar outros a Jesus nas asas da nossa fé. Existem aqui algumas razões importantes pelas quais Jesus curou este cego em duas etapas. Como essa cura é a única nos evangelhos que não foi instantânea, deve haver algum significado nesse milagre não visto em outros lugares das Escrituras. Primeiro, o milagre revela a compaixão de Jesus. O que aconteceria se você saísse de um quarto escuro para uma luz bem clara? Você ficaria cego por uns minutos, até que a sua vista se acostumasse com a claridade. Se você fosse cego, a luminosidade repentina o afetaria ainda mais. Por isso, Jesus curou o homem em duas etapas, para que os seus olhos se adaptassem gradualmente à luz. Jesus é bondoso, ele entende a nossa condição e ministra com amor as nossas necessidades. Outra lição que nós tiramos deste milagre em duas etapas é que quando nós vamos falar de Jesus para os outros, quando nós vamos fazer brilhar a luz de Cristo sobre as pessoas que ainda não conhecem Jesus, nós não podemos andar mais rápido do que elas podem entender. Nós não podemos dizer toda a verdade de uma só vez. Nós não podemos acender uma luz brilhante e poderosa na frente dos olhos daqueles que estão simplesmente iniciando o estudo da palavra de Deus. Nós temos que ir acendendo a luz do Evangelho pouco a pouco, porque é assim que a Bíblia diz em Provérbios 4:18. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Assim como o sol não nasce assim de repente, mas ele vai nascendo aos poucos e o dia vai clareando aos poucos, assim também o conhecimento da verdade é comunicado gradual e progressivamente e não para nunca, não para nunca. Até mesmo nós que já estamos estudando a Bíblia há décadas e já lemos a Bíblia dezenas de vezes, nós estamos ainda recebendo mais luz, porque a revelação de Deus ela é progressiva, ela é gradual e até mesmo no céu, na nova terra, nós vamos continuar crescendo no conhecimento. É assim que nós entendemos o fato de Jesus Cristo ter curado este cego em duas etapas. Ele foi bondoso para com o cego e também ele queria ensinar para você e para mim uma lição, uma tática, uma estratégia de como fazer brilhar a luz do Evangelho na vida das pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Deus nos dará esta psicologia para entendermos as necessidades e sabermos até onde podemos ir, não falando toda a verdade ao mesmo tempo, não acendendo uma luz para cegar. Deus nunca acende uma luz para cegar, e sim para iluminar. Por isso é gradual e é progressiva. Que Deus nos faça também instrumentos seus, ganhadores de almas,
com todas estas estratégias, aprendendo de Jesus Cristo e olhando cada pessoa com os olhos da compaixão divina. Na parte de segunda-feira, uma lição de aceitação. Ao exemplificar aos seus discípulos o que significava enxergar cada indivíduo de uma nova perspectiva, Jesus ensinou-lhes como ver as pessoas pelos olhos do céu. Jesus não via aquilo que as pessoas eram, mas aquilo que elas poderiam se tornar através de sua graça. Em todas as suas interações com as pessoas, Cristo as tratou com dignidade e com respeito. Muitas vezes, ele surpreendeu os discípulos pela maneira como tratava os seres humanos. Isso foi verdade, especialmente em sua interação com a mulher samaritana. Os samaritanos não conversavam com os judeus. O rompimento de relações entre samaritanos e judeus data de um período muito antigo. Quando nós lemos em 2 Reis, capítulo 17, os samaritanos eram descendentes dos povos da Mesopotâmia, que foram estabelecidos à força nas terras do norte de Israel pelo rei da Síria, como consequência do exílio do ano 722 a.C. Os samaritanos tinham algum conhecimento do Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, mas eles tinham uma adoração misturada com idolatria. Além dessas práticas idólatras, os samaritanos também estabeleceram um sacerdócio e um templo separado lá no Monte Gerizim. Considerando essas diferenças teológicas com os samaritanos, os discípulos devem ter ficado perplexos quando Jesus Cristo escolheu a rota samaritana para ir para a Galileia. Como não era Jesus que decidia por onde ir e o que fazer durante o dia, como era o Pai que desvendava diante de Jesus Cristo cada manhã a agenda do dia, foi o Pai que planejou que Jesus Cristo tomasse aquela rota, passando pela Samaria. Por quê? Porque ali existia uma alma sedenta da verdade, a mulher samaritana. Abra sua Bíblia e vamos ler em João capítulo 4. João capítulo 4 e os versos 3 a 34. Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus era possuído pelo Espírito, Jesus era conduzido pelo Espírito Santo, e foi o Espírito Santo quem conduziu Jesus por esta rota para passar por Samaria, porque a intenção de Deus era que Jesus Cristo realmente se encontrasse com essa mulher samaritana. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era quase a hora sexta, meio-dia. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas qualquer que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e venha cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas agora vem a hora, e agora é,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Queridos, para ganhar almas, nós não podemos ter preconceitos. Jesus Cristo não tinha preconceitos. Jesus Cristo não discriminava as pessoas. Não importa se era romano, se era judeu, se era gentio, samaritano, Jesus Cristo olhava a todos com os olhos da compaixão divina. Todos para Jesus eram candidatos para a vida eterna. Por isso Jesus Cristo conversou com aquela mulher samaritana. Revelou-se a ela como o Messias. Jesus também não falou para esta mulher: você está vivendo em pecado, você tem que deixar de viver em pecado para que Deus possa conversar com você. Não, queridos. Jesus Cristo não a repreendeu. Jesus Cristo simplesmente mostrou que a aceitava do jeito que ela estava. É assim mesmo. Jesus nos aceita do jeito que nós estamos. É o amor de Cristo. É quando nos sentimos envolvidos pelo amor de Cristo, quando nos sentimos aceitos por Jesus Cristo. O amor de Cristo nos constrange, nos transforma. É isso que vai produzir mudanças na nossa vida. Aquela mulher não continuou sendo uma adúltera, mas ela foi aceita do jeito que ela estava. E, pelo conhecimento de Jesus, pelo relacionamento de Jesus, as transformações foram operadas na vida dela. E ela se tornou uma missionária. Percebam que ela estava ali, junto ao poço, para pegar água. Mas ela esqueceu a razão por que viera até o poço. Ela deixou ali o cântaro e foi correndo para a cidade. E contou para os homens e para as mulheres, para todos da cidade. Ela era conhecida naquela cidade. E ela contou para todos: eu achei o Messias. E ele contou tudo da minha vida. E ela trouxe quase que a cidade inteira para ver Jesus Cristo. Queridos, nós não conhecemos o potencial de cada pessoa. Mas as pessoas mais improváveis podem se tornar os maiores e mais poderosos missionários, como aconteceu com a mulher samaritana. No diálogo que Jesus teve com esta mulher samaritana, nós podemos perceber como é que o Espírito Santo trabalha na mente dos pecadores. Ele vai trabalhando de maneira gradual, mas progressiva. Esta mulher, a princípio, olhou para Jesus como um homem justo. Depois, olhou para Jesus como um mestre religioso. Depois, olhou para Jesus como um profeta de Deus. E, finalmente, enxergou em Jesus Cristo o Messias. Nos lugares menos prováveis, você pode encontrar candidatos para o céu. Mantenha os seus olhos abertos e você verá o trabalho providencial do Espírito Santo na vida daqueles que você não espera que sejam receptivos ao Evangelho. Na parte de terça-feira, comece onde você está. Não faça planos para o futuro. Não fica dizendo: quando eu for para aquela cidade, ou quando eu voltar para o Brasil, ou quando eu me mudar desta cidade, eu então farei isso e farei aquilo. Comece onde você está. Use aquilo que você tem nas suas mãos. Na vida, o único lugar de onde devemos começar é o ponto em que estamos, pois não há outra opção. Jesus enfatizou esse princípio em Atos capítulo 1 e o verso 8. Porque ali em Atos 1:8, Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Jesus mostrou que nós começamos a testemunhar, a evangelizar e a ganhar almas onde estamos, na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa rua, na nossa escola, no nosso trabalho. Este é o princípio ensinado por Jesus Cristo. Comece onde você está. Testemunhe onde Deus o colocou.
Em vez de ficar sonhando com melhores oportunidades, comece por aquelas pessoas que estão ao seu redor. Veja com os olhos divinos as possibilidades mais próximas de você. Você não precisa ser a pessoa mais instruída, ou mais eloquente, ou mais talentosa. Deus não precisa de tudo isso. Por mais úteis que alguns desses dons possam ser, se usados corretamente, tudo o que você precisa é amor a Deus e amor às pessoas pelas quais Jesus morreu. Se você e eu estivermos dispostos a testemunhar, Deus abrirá o caminho. Deus colocará pessoas no nosso caminho. Abra sua Bíblia e vamos ler João capítulo 1, verso 40. João capítulo 1 e o verso 40. Aqui nós lemos: Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro ao seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. Queridos, André levou Pedro a Jesus. Nós podemos levar as pessoas a Jesus, mas nós temos que conhecer Jesus, nós temos que amar Jesus, nós temos que crer em Jesus para levarmos as pessoas até Jesus. É impossível você ter um relacionamento com Jesus, conhecê-lo, amá-lo e não falar dele para ninguém, não levar ninguém para ele. Isto é impossível. Todas as pessoas que se apaixonam por Jesus serão instrumentos do Espírito Santo para alcançar almas para Jesus. Agora vamos ler João capítulo 6. João capítulo 6 e os versos 5 a 11. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? Vocês perceberam que André, ele sabia que um rapaz tinha 5 pães e 2 peixinhos? Ele se relacionava com as pessoas. Ele tinha um dom diferente do dom de Pedro. Ele não era um pregador como Pedro, eloquente, mas ele se relacionava bem com as pessoas. E o verso 10, e disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Você já pensou quanta gente? Quase 5.000 homens, sem contar crianças e provavelmente sem contar as mulheres. E o verso 11 diz: E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Você está percebendo aqui o processo usado por Jesus Cristo? Aqui no verso 11 diz que Jesus Cristo passou os pães para os discípulos, e os discípulos passaram os pães para os que estavam sentados. Queridos, cada um dá o que tem. Se os discípulos não tivessem pão para dar, não poderiam dar nada. Mas eles iam até Jesus, recebiam das mãos de Jesus o pão e o peixe, e levavam então para as pessoas. Eles, os discípulos, eram somente os intermediários. Assim também, queridos, nós temos que ir a Jesus Cristo, receber o pão da vida, e então levaremos este pão da vida para as pessoas. Nós não podemos dar o que não temos, e nós não temos pão em nós mesmos. Nós temos que buscar o alimento em Jesus Cristo. Nós temos que ir na fonte. Por isso precisamos ter comunhão com Jesus Cristo. Nós temos que comer deste alimento cada dia, nós temos que beber desta água cada dia, para que possamos estar cheios do alimento espiritual e irmos para as pessoas e repartir com elas, partilhar com elas. Enquanto os discípulos iam repartindo, o pão que estava na mão deles ia diminuindo até que acabava. Quando o pão acabava, eles tinham que voltar até Jesus. É este processo de você receber de Jesus e partilhar, e voltar para Jesus buscar mais, e distribuir novamente, e ter que voltar de novo até Jesus. É este processo que Jesus Cristo intencionalmente criou, para forçar que você e eu
vamos até ele. Peguemos dele o pão espiritual. Tenhamos comunhão com ele. A multiplicação dos pães não acontecia na mão dos discípulos, porque na mão dos discípulos eles iam distribuindo até que acabava, e eles tinham que voltar a pegar mais com Jesus. O milagre acontecia nas mãos de Jesus e não na mão dos discípulos. Queridos, nós temos que buscar sempre de Jesus Cristo o alimento. Nós precisamos estar familiarizados com Jesus Cristo. E assim, quando abrirmos a nossa boca, nós vamos falar daquilo que vimos, daquilo que ouvimos, daquilo que testificamos. Agora vamos ler João capítulo 12. João capítulo 12 e os versos 20 a 26. João capítulo 12 e os versos 20 a 26. Aqui nós lemos: Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Que lindo pedido! Que lindo pedido! Queremos ver Jesus. As pessoas querem ver Jesus, mas elas não sabem onde encontrá-lo. Por isso Deus precisa de você para conduzir as pessoas até Jesus. E aqui diz o verso 22, Filipe foi dizê-lo para André. Interessante que Filipe não foi diretamente para Jesus, falar para Jesus. Os gregos que estão aqui querem ver o Senhor. Ele primeiro foi falar com André. André tinha um bom relacionamento com as pessoas. Ele foi e falou com André. E então André e Filipe o disseram para Jesus. Talvez Filipe não tivesse aquela liberdade de ir diretamente falar com Jesus, mas ele pediu para André ir com ele. Queridos, André tinha um espírito muito missionário. E o verso 23 diz: E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Nós temos que servir a Jesus. A experiência de André é muito rica para nós hoje. Ele começou com a sua família. Primeiramente, compartilhou Jesus Cristo com seu próprio irmão Pedro. André desenvolveu um relacionamento cordial com um garotinho que tinha 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Ele soube exatamente o que fazer com os gregos que queriam ver Jesus. Em vez de debater teologia, André sentiu a necessidade daqueles homens e os apresentou a Jesus. A arte de efetivamente ganhar as pessoas é a arte de desenvolver relacionamentos positivos e amorosos. Pense nas pessoas mais próximas a você, que podem não conhecer Jesus ainda. Elas veem que você é alguém compassivo e bondoso? Elas veem que você é uma pessoa que é cheia de paz? É a sua vida uma propaganda em favor do Evangelho? Nós fazemos amigos para Deus ao compartilharmos Jesus. O princípio aqui apresentado por Jesus é: comece onde você está. Ellen White uma vez teve um sonho. E neste sonho ela estava com um grupo de pessoas colhendo amoras. Ellen White percebeu, próximo da carroça, as árvores cheias de frutinhas para serem colhidas. Enquanto que outros do grupo pegaram seus baldes e foram colher em áreas mais distantes de onde estava a carroça. E depois de um tempo, eles voltaram com os baldes vazios. Então Ellen disse para eles: vocês foram longe, mas aqui perto da carroça nós temos árvores cheias de frutinhas. Bastava apenas abrirem os olhos para ver. Assim também, queridos, muitas pessoas estão ao nosso redor. Talvez na nossa família, talvez até dentro da nossa casa. E nós não estamos percebendo que são pessoas que precisam ser ganhas para Jesus. Por isso, o conselho é: comece onde você está. Na parte de quarta-feira, lidar com pessoas difíceis. Lidar com pessoas fáceis já não é fácil. E lidar com pessoas difíceis se torna uma tarefa quase que impossível, a menos que o Espírito Santo nos guie, nos ajude,
para sabermos o que falar, quando parar. Quando Jesus esteve na terra, Jesus era um mestre em lidar com pessoas difíceis. Por suas palavras e ações, Jesus demonstrava aceitação. Ouvia com sensibilidade as preocupações das pessoas, fazia perguntas e gradualmente revelava verdades divinas. Reconhecia o desejo interior nos corações endurecidos e via potencial nos pecadores mais vis. Para Jesus, ninguém estava além do alcance do Evangelho. Jesus acreditava no princípio de que ninguém caiu tão fundo, nem é tão mal que não possa encontrar libertação em Cristo. Cristo enxergava as pessoas através das lentes diferentes do que nós utilizamos. Ele via em cada ser humano um reflexo da glória da criação original. Ele elevava o pensamento das pessoas à compreensão do que poderiam se tornar, e muitas se erguiam para atingir suas expectativas para a vida delas. Vamos ler agora Mateus capítulo 4, verso 18 e 19. Mateus capítulo 4, versos 18 a 19. Aqui nós lemos: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Pedro não era uma pessoa fácil. Ele era muito rápido, impetuoso, colérico, mas, queridos, Jesus Cristo viu nele um grande potencial como pregador do Evangelho. Abra também a sua Bíblia em Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, vamos ver os versos 28 a 34. Aqui nós lemos: Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Aqui no relato de Marcos, capítulo 12, verso 28, vemos o tratamento de Jesus com mais uma pessoa difícil. Ele era um escriba, e ele fez uma pergunta para testar Jesus. Jesus não discutiu com ele, não debateu, mas respondeu à pergunta que ele fez. E agora vamos ler Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23 e os versos 39 em diante. Aqui nós lemos: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Quando Jesus esteve na terra, onde quer que ele fosse, via possibilidades espirituais, percebia potenciais candidatos ao reino de Deus nas circunstâncias mais improváveis. A situação mais improvável de todas foi quando Jesus Cristo estava pendurado e pregado na cruz do Calvário. Ao lado dele, 2 ladrões. Jesus Cristo sentindo muita dor, muita angústia, mas ele não estava com os olhos e os ouvidos fechados, ele ainda estava pensando em salvar. Ao lado dele, um ladrão demonstrou arrependimento, quando disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
reconheceu Jesus Cristo como um rei. Por isso ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu na mesma hora: em verdade te digo hoje, que você estará comigo no paraíso. Jesus Cristo não foi naquele dia para o céu. No domingo, quando Jesus ressuscitou, ele disse para Maria: não me toques, porque ainda não subiu ao Pai. Por isso, Jesus Cristo não disse que aquele ladrão iria na sexta-feira com ele para o céu, porque nem mesmo Jesus foi para o céu na sexta-feira. Jesus Cristo ressuscitou no domingo e aí ele subiu ao céu. Queridos, Jesus Cristo deu para o ladrão a certeza da salvação, a certeza do perdão, a certeza da aceitação no exato momento em que ele olhou para Jesus Cristo como Messias, como Salvador. E assim é hoje, nos lugares mais improváveis, com as pessoas menos promissoras, você pode encontrar graça em Jesus Cristo, esperança de salvação. Peça a Jesus que torne você sensível ao ministério do Espírito Santo na vida de outras pessoas. Ore pedindo que Deus lhe dê o segundo toque e abra os seus olhos para que as oportunidades espirituais que Ele coloca em seu caminho, a fim de compartilhar sua fé, sejam oportunidades aproveitadas. Busque ao Senhor para que Ele lhe dê olhos que vejam, coração sensível e disposição de compartilhar o Cristo que está em seu coração. E você estará em uma emocionante jornada. A vida terá um significado totalmente novo para você. Você terá uma sensação de satisfação, de alegria que nunca experimentou antes. Somente os que trabalham em favor das pessoas conhecem a satisfação que isso pode trazer. Ganhar almas é satisfatório. Ganhar almas faz você uma pessoa feliz. Experimente. Na parte de quinta-feira, percebendo oportunidades providenciais. O livro de Atos dos Apóstolos está repleto de histórias de como os discípulos se aproveitavam de oportunidades providenciais para o avanço do reino de Deus. Em todo o livro, vemos relatos impressionantes da igreja primitiva e de como ela cresceu, apesar dos desafios enfrentados interna e externamente. Na segunda carta de Coríntios, capítulo 2, verso 12 e 13, por exemplo, ali o apóstolo Paulo fala da sua experiência na cidade de Troade. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei ali o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para Macedônia. Deus miraculosamente abriu uma porta para Paulo pregar no continente europeu, e ele não perdeu tempo. Paulo sabia que as portas que o Senhor abria hoje poderiam estar fechadas amanhã. Aproveitando a oportunidade e vendo as possibilidades, ele imediatamente partiu para Macedônia. O Deus do Novo Testamento é o Deus das portas abertas. Ele cria oportunidades, ele coloca pessoas no seu caminho, faz com que pessoas se assentem do seu lado dentro de um ônibus, dentro de um metrô, dentro de um avião. Deus coloca pessoas no nosso caminho. E se Deus fez com que estas pessoas se assentassem do nosso lado, Ele tem, certamente, a intenção de que partilhemos a nossa fé e falemos de Jesus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versos 26 em diante. Atos capítulo 8, verso 26 em diante. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca.
Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: Eis aqui água. Quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Deus faz muitos milagres quando você se dispõe a pregar o evangelho. O Espírito Santo falou com Filipe. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo pega uma pessoa e arrebata-a de uma cidade para outra. O Espírito Santo mostra as oportunidades. Mas tudo isso só pode acontecer se você orar. Se você disser: Querido Jesus, eu quero partilhar do teu amor. Eu quero revelar Jesus Cristo às pessoas. Batiza-me com o Espírito Santo e abre a minha mente para que eu possa ver as pessoas e enxergá-las onde elas estão. Um anjo guiou Filipe, àquele que procurava a luz e que estava pronto para receber o evangelho. E hoje, anjos guiarão os passos dos obreiros. O anjo enviou Filipe para fazer uma obra que ele mesmo poderia fazer. O anjo mesmo poderia ter se aproximado do eunuco e ter falado de Jesus Cristo. Mas, queridos, este trabalho de testemunhar, de dar estudos bíblicos, de salvar almas, é um trabalho que Deus nos deu este privilégio. Deus quer usar homens e mulheres que foram salvos por Jesus Cristo. Homens e mulheres pecadores, como você e eu, mas que fomos transformados pela graça de Jesus Cristo. Ele quer que nos aproximemos das pessoas onde elas estão e falemos para ela do que Jesus Cristo já fez na nossa vida, do que Jesus Cristo também pode fazer na vida delas. Se tivermos ouvidos para ouvir e olhos para ver, também seremos guiados por anjos e guiados pelo Espírito Santo para alcançar as almas com a verdade do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus unja os seus olhos para que você veja as pessoas não como elas são, mas como elas poderão se tornar pela graça de Jesus Cristo. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo e faça de você um missionário. Porque todo crente, todo cristão que nasce no reino de Deus, ele nasce como um missionário. Que Deus te abençoe. Amém.